Alguns estudos comprovam que entre os mamíferos, somente uma espécie de chimpanzé e algumas baleias, como por exemplo orcas, sofrem de menopausa. Não foi possível até hoje estudar este fenômeno entre outras espécies, já que a maioria dos animais selvagens acaba morrendo antes de que sua vida fértil termine. O fato é que a nossa expectativa de vida aumentou muito, pois em 1950 vivíamos em média até 46, 48 anos, ou seja, mais ou menos a idade em que entramos na menopausa. Nós nascemos com uma quantidade X de óvulos, já que eles são formados ainda quando estamos na barriga de nossas mães. E a partir da nossa primeira menstruação, começa a nossa contagem regressiva individual. Se o mesmo acontecesse com os homens, seus testículos perderiam a função aos 51 anos e logo eles teriam problemas hormonais como nós. Você não acha que, se este fosse o caso, o sistema de saúde e a sociedade investiriam muito mais em estudos, pesquisas e tratamentos para apoiar homens maduros? Temos que nos unir e lutar contra este estigma e não aceitar que sejamos menos valiosas para o mundo depois que deixamos de ser férteis. Infelizmente, muitas mulheres têm vergonha de admitir que está entrando na menopausa, pois então somos vistas como velhas. Isso tem que parar, pois nossa saúde fica seriamente comprometida com a deficiência hormonal. E se nós nos calarmos, o sistema não vai mudar. Hey, it's me. Oi, tudo bem? Eu sou a Lê. Bem-vinda ao meu canal Feirinha da Lê, o canal para elevar um nível de consciência de você, mulher madura como eu. Então já vai deixando seu like para ajudar o meu canal a crescer, pois eu tenho certeza que este vídeo vai te acrescentar e muito. Então vem comigo. No vídeo anterior, discutimos como nosso risco a certas condições médicas aumenta após a menopausa. Falamos sobre doença cardiovascular, osteoporose, densidade óssea, ganho de peso, inflamação, saúde intestinal e dores nas articulações. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição. A perda muscular é um risco para a saúde. A perda gradual de massa muscular, força e função, conhecida como sarcopenia, é uma condição comum que é progressiva e pode resultar em quedas, fraturas, incapacidade física e até morte prematura. A quantidade de massa muscular que temos também define nossa taxa metabólica basal, ou a taxa na qual queimamos calorias em repouso. Portanto, mesmo sem mudanças em nossa dieta, tendemos a ganhar gordura à medida que perdemos músculos, porque estamos simplesmente queimando menos calorias todos os dias. Pode-se não sentir uma perda pequena de massa muscular, mas pode ser o início de uma inclinação escorregadia que rouba as mulheres de sua vitalidade mais tarde na vida. Além das alterações hormonais observadas na menopausa, principalmente a diminuição de estrogênio, a baixa ingestão de proteína e vitamina D, juntamente com a baixa atividade física, aumentam a probabilidade de perda muscular. Outro meio baseado em evidências de prevenir e tratar a sarcopenia em mulheres na pós-menopausa é a terapia de reposição hormonal, ou TRH. A literatura disponível demonstra que a TRH, quando combinada com o exercício, tem um efeito benéfico significativo na massa muscular esquelética, força e proteção contra danos em mulheres mais velhas. Certificar-se de que você está comendo quantidades adequadas de proteína de alta qualidade e realizando treinamento de resistência consistente são as chaves para manter o músculo saudável. Eu tenho vários vídeos como este que você está vendo no meu canal. Vou deixar o link da playlist que se chama Ginástica 50+, na descrição deste vídeo. A menopausa pode ser uma fase frustrante da vida à medida que você tenta entender o que está acontecendo com seu corpo e encontrar o cuidado e o apoio apropriados para tratar seus sintomas. À medida que envelhecemos, muitas de nós nos preocupamos com nossa saúde cognitiva. Nossos cérebros podemos nos tornar mais conscientes dos outros ou até mesmo nos tornar cuidadoras de nossos pais, parentes ou pessoas ao nosso redor que estão sofrendo de perda de memória, demência ou Alzheimer. Se tiver interesse em saber mais sobre Alzheimer, você pode assistir esse meu vídeo que eu vou deixar também o link na descrição. A cognição e a memória são impactadas à medida que fazemos a transição para os estágios da menopausa. Alterações cerebrais são muitas vezes alguns dos primeiros sintomas que as pessoas experimentarão e expressarão preocupação com seus médicos.
Estima-se que 80% das pessoas nascidas do sexo feminino apresentem sintomas neurológicos durante a transição da menopausa e 20% não apresentam sintomas. Não é incomum ver na mídia, nas redes sociais ou memes, pessoas frustradas com a névoa cerebral, esquecendo por que entramos em uma sala ou até mesmo piadas de pessoas historicamente enlouquecendo, em última análise, sendo colocadas em asilos, hospitais e desconsideradas ou ignoradas. A relação entre a menopausa e as mudanças no cérebro está ligada à perda de estrogênio na transição da menopausa. A quantidade de estrogênio e os receptores neurológicos para a mudança do estrogênio na menopausa, em particular o hipotálamo, o córtex pré-frontal, o hipocampo e a amígdala. Essas partes do cérebro afetam as respostas termorreguladoras, temperatura, o aprendizado, a memória e a regulação do sono, explicando a causa dos sintomas que muitas frequentemente experimentam na perimenopausa, após a menopausa. Compreender essa conexão pode ajudar aquelas que experimentam esses sintomas a sentir uma sensação de validação, sabendo que não é a imaginação delas. Além disso, essa diminuição no estrogênio tem um impacto direto na forma como o metabolismo da glicose no cérebro funciona e muitas vezes resulta em declínio cognitivo. Esta é a chave para estudar a relação entre a menopausa e o aumento do risco de doença de Alzheimer em mulheres. 2/3 dos indivíduos com doença de Alzheimer são pessoas nascidas do sexo feminino, portanto, queremos continuar apoiando e financiando esses estudos para entender melhor a relação e os tratamentos. As mudanças de humor estão ligadas às adaptações químicas do cérebro durante a transição da menopausa. Especificamente, as mudanças de humor estão relacionadas às mudanças nos receptores cerebrais, ao metabolismo cerebral do estrogênio e às mudanças no centro do humor, conhecidas como nossa amígdala. Algumas das variações de humor, como ansiedade, frustração, raiva, tristeza, irritação, entre outras, são alguns dos sintomas frequentemente observados na transição da menopausa e também podem ser observados como sinais de início precoce de demência. É importante que as afetadas possam diferenciar se seus sintomas são alterações devido à menopausa ou sintomaticamente relacionados ao início de outras alterações cerebrais. É importante que as pessoas aprendam a defender sua própria saúde cerebral à medida que envelhecem. A terapia hormonal mostra resultados promissores para a memória, cognição, em termos de aprendizagem e retenção de informações e memória visual. Em alguns ensaios clínicos, os pesquisadores encontraram sintomas melhorados para pacientes com a doença de Alzheimer. Esses estudos garantem ainda mais a demanda por estudos específicos de gênero quando se trata de entender a doença de Alzheimer. Especificamente, o estradiol transdérmico, ou PET, outras combinações de estrogênio e progesterona parecem ter um impacto em manter nossos cérebros engajados, evitando algum declínio na memória. Além disso, as equipes de pesquisa estão explorando se ou como a menopausa e a terapia de hormônios afetam a doença de Parkinson. No momento, não há evidências conclusivas de que o uso de terapia de hormônios previne ou atrase a doença de Parkinson em mulheres. Para nós mulheres, o envelhecimento inclui a transição para a menopausa e a ligação do declínio do estrogênio e da progesterona tem efeitos profundos nas mudanças em nosso cérebro. É importante você cuidar do cérebro como você cuidaria de outros órgãos, ossos e tecidos. Não tenha medo de falar com seu profissional de saúde sobre quaisquer preocupações que você possa ter sobre a saúde de seu cérebro, quer você ache ou não que está relacionada à sua transição para a menopausa. Nós temos uma resposta ao estresse prejudicada na menopausa. O estrogênio não está mais disponível para neutralizar o efeito dos hormônios do estresse, especialmente o cortisol no cérebro. Curiosamente, as mulheres em terapia com estradiol relatam estresse, mas seus níveis de cortisol são mais baixos.
O estrogênio e os hormônios do estresse têm efeitos totalmente opostos em todo o corpo. O estradiol afeta positivamente o cérebro, enquanto os hormônios do estresse afetam negativamente o cérebro e a cognição, afetando nosso pensamento e capacidade de responder ao ambiente, incluindo como lembramos, entendemos, aprendemos e processamos. O estradiol é capaz de prevenir os efeitos negativos dos hormônios do estresse no cérebro. A terapia com estradiol pode diminuir o excesso de resposta de cortisol do corpo ao estresse, impedindo que as glândulas suprarrenais produzam mais cortisol. O estradiol também protege as células nervosas do cérebro de produtos químicos prejudiciais, incluindo o cortisol. A terapia com estrogênio não é uma opção para todas as mulheres e a decisão deve ser tomada em consulta com seu médico. O que mais podemos fazer para diminuir o risco de comprometimento cognitivo e distúrbios emocionais como ansiedade e depressão ao nos aproximarmos da menopausa? Há evidências robustas de que fatores de estilo de vida, incluindo dieta, podem preservar a função emocional e cognitiva. Além disso, os ácidos graxos ômega 3 podem ajudar a aliviar os sintomas depressivos, beneficiar comportamentos emocionais e cognitivos e diminuir a inflamação na menopausa. Pode surpreendê-la saber que a saúde intestinal tem uma conexão com as mudanças hormonais durante a perimenopausa e a menopausa. Os pesquisadores começaram a descobrir que o intestino afeta mais do que apenas a digestão. O microbioma intestinal tem uma relação importante com sua saúde geral em vários sistemas do corpo. Você provavelmente já ouviu falar de termos como microbioma, flora, bactéria boa ou ruim para descrever a saúde intestinal. O microbioma é a coleção de todos os micróbios, bactérias, fungos, vírus e seus genes, que ocorrem naturalmente tanto na pele quanto dentro do corpo. O microbioma que existe dentro do intestino grosso e delgado é chamado de microbioma intestinal. Ao nascer, os elementos do microbioma são pré-determinados com base no DNA. À medida que envelhecemos, a dieta e os fatores ambientais podem mudar o microbioma, seja em uma direção mais saudável ou menos saudável. Quando estamos saudáveis, todos esses micro-organismos coexistem pacificamente e o intestino está em um estado equilibrado. No entanto, quando algo perturba o equilíbrio, nossos corpos são deixados suscetíveis a doenças. Os pesquisadores identificaram correlações entre um microbioma intestinal desequilibrado e várias condições médicas, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, obesidade e câncer coloretal. Um microbioma diversificado mantém as coisas funcionando como deveriam, com efeitos positivos na digestão, no equilíbrio hormonal e na imunidade. Quando o microbioma é menos diversificado, o corpo é menos resiliente. Ter um intestino saudável antes de entrar na menopausa pode fornecer uma base sólida para o seu corpo suportar as mudanças que estão por vir. Um microbioma diversificado e saudável fortalece a imunidade e ajuda a prevenir doenças. Nutrientes, incluindo vitaminas B e vitamina K, são produzidos por bactérias no intestino. Cientistas ligaram o intestino e o cérebro, o eixo intestino-cérebro, sugerindo que um intestino equilibrado afeta a função cognitiva e os centros emocionais do cérebro. O microbioma intestinal é uma das principais fontes de circulação de estrogênio em todo o corpo. Evidências sugerem que um intestino equilibrado leva a uma melhor qualidade do sono, incluindo adormecer mais rápido e ficar dormindo por mais tempo. Com um microbioma intestinal equilibrado, o corpo funciona de forma mais eficiente, mantendo os níveis de energia e as taxas de metabolismo. Isso pode reduzir a inflamação e contribuir para um peso corporal saudável. As flutuações hormonais dos anos antes, durante e depois da menopausa podem colocar o microbioma em um estado desequilibrado. À medida que os níveis hormonais caem durante a meia-idade, a diversidade do microbioma também diminui. De acordo com alguns estudos, a diversidade do microbioma intestinal atinge picos e platôs por volta dos 40 anos. Isso significa que durante a meia-idade,
ocorrem mudanças no intestino que afetam o resto do corpo. Você pode pensar em manter o microbioma intestinal em um estado equilibrado como um esforço para alimentar as bactérias boas e matar de fome as ruins. Manter uma dieta saudável e integral alimenta as partes boas do microbioma e mantém as coisas em equilíbrio. Quando consumimos açúcares adicionados, alimentos processados ou não conseguimos obter fibra suficiente, estamos alimentando as bactérias ruins que exacerbam as lutas que nossos corpos já estão enfrentando durante a transição da menopausa. Coma alimentos integrais com muita fibra, com o objetivo de consumir pelo menos 25 a 35 gramas por dia. Concentre-se em comer um arco-íris de frutas e vegetais. Concentre o seu tempo na área do supermercado onde estão os alimentos frescos e integrais. Evite alimentos processados, adição de açúcar e adoçantes artificiais. Há muitas comidas deliciosas que você pode desfrutar que funcionarão com o seu corpo, não contra ele. Mantenha-se hidratada. Beber pelo menos 8 copos de água por dia pode ajudar a regular seus movimentos intestinais e prevenir a constipação. Mais e mais estudos estão agora sugerindo que os diferentes sistemas do corpo não funcionam isoladamente. Está tudo conectado. O intestino parece ser a base de muito mais do que percebemos. Dar passos em direção ao intestino saudável pode ajudar você a se sentir forte e energizada durante a meia-idade. Bom, amigas, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, apesar de que ainda tem muitas coisas que eu quero falar sobre a menopausa, mas vai ficar para uma terceira parte. Obrigada por você ter me assistido até aqui. Deixa um comentário para eu saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Obrigada e te vejo na parte 3. Tchau!